A paz do Senhor, amados irmãos ou irmãs do Brasil ou do exterior. Mais uma vez, quem vos cumprimenta sou eu, pastor Eduardo Santos. Pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Atenção, irmãos, olha aí, nossa irmã teve uma experiência com Deus. Esses ursinhos aí que são da televisão, esse Mickey, esse cachorrinho aí, que aparece nos desenhos animados, que é todos de televisão. Eu digo para vocês e meus irmãos que é pecado você ter aí qualquer imagem que é da televisão, que na verdade a televisão é a imagem da besta. E também tem muitos brinquedos consagrados, bonecas e muitas outras coisas consagradas ao diabo. Esses, por sua vez, são aí da televisão. E a nossa irmã vai contar o que aconteceu, como foi tudo. Então, meus irmãos, preste atenção aí, ela que tinha na sua casa esses ursinhos aí que são de televisão, são de desenho animados. E agora, nessa feita, ela vai contar, porque eu digo que tudo que está na televisão é do diabo, e você não pode ter na tua casa. Alerta, irmãos ouvintes, preste atenção. Essa irmã vai contar a experiência que teve com esses ursinhos aí, que são de desenhos animados, são da televisão. Linha aberta, nossa querida irmã. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Brenda, da IPFD de Tailândia, no estado do Pará. Eu estou para contar uma experiência e despertamento em sonho que Deus me deu. Eu estava deitada e de repente eu virei e vi uma criança puxando meus cabelos. Achei até que era minha filha mais velha. E olhei. Quando eu olhei, eu vi uma criança com os cabelos todos assaranhados e loira. A criança era loira, branquinha. E de repente, essa criança estava com o olho esbugalhado para fora. E essa criança começou a me puxar, e me puxava meus cabelos, e saía da cozinha da minha casa, né, por dentro da minha casa, e ia para a cozinha, ia para o quarto, correndo. E eu fui até atrás dessa criança, peguei ela, coloquei deitada na cama, com toda a minha força, coloquei deitada na minha cama e falei, fique aqui. E ela, de repente, ficou sorrindo de mim, olhou para mim e ficou sorrindo. Sorria muito. E de repente, eu virei. Quando eu olhei novamente para aquela criança deitada, aquela criança estava com 2 ursos em seus braços. 2 ursos. Né? Um tal de Mickey e um cachorrinho. Que até minhas meninas gostavam de estar brincando, né, com esses cachorrinhos que elas tinham mesmo realmente em casa. E de repente eu vi ela abraçada, essa criança abraçada com esse urso. Mas uma coisa muito feia mesmo. Essa criança era tão assim, é uma imagem assim, o olhar dela para mim era tão assim fixo, que eu naquele momento olhei para ela e olhei para aqueles ursos no braço dela e eu falei comigo mesmo, né? Falei assim, Senhor, eu creio que isso é algo que deu um despertamento para mim mesmo, porque eu vi ali aquela criança atracada com toda a força com aquele urso, e eu tentava puxar daquela criança aqueles ursos, e aquela criança não queria soltar. Dizia que era dela mesma, aquilo lá era dela. E o olho, coisa mais feia mesmo, o olho esbugalhado para fora, uma coisa tremenda, irmãos. Então, quando eu despertei pela manhã, contei para o meu esposo o que tinha acontecido comigo na madrugada. E ele, de imediato, pegou aqueles 2 ursos, e tocou fogo neles. Porque eu vi que ali era algo que transmitia para as minhas meninas. Então aquilo era algo que eu vi
que trazia perturbação para elas mesmas. Era algo que ela brincava com aquilo. Então, eu recorri e falei para o meu esposo o que estava acontecendo. Então, a gente tirou aquilo de dentro de casa. A partir daí, na qual eu tive esse sonho, não dei mais ursos para minhas filhas brincarem. Eu dou outros brinquedos, né? Porque a gente tem que saber quais tipos de brinquedos que a gente vai comprar para os nossos filhos. Então, a partir desse momento, pelo fato desse sonho que aconteceu comigo, eu me vi não comprar mais esses tipos de coisas para dentro da minha casa, porque eu vi ali que aquilo trazia perturbação para elas. Então, é algo que aconteceu comigo e foi como fosse real. Foi algo assim que eu estava ali passando mesmo por aquilo, que eu estava correndo atrás daquela criança, que eu estava desesperada, inquieta, aquela criança ficava inquieta, aquela agonia dentro de casa. E eu vi aquilo acontecer e foi muito forte, mas muito forte mesmo.